Retornamos com o programa Manancial desta semana. Hoje estamos falando, aproveitando as oportunidades em Cristo. Aproveitando, valorizando as oportunidades que nos são dadas, oferecidas em Cristo Jesus. O nosso contexto histórico, a nossa narrativa bíblica é a história de Esaú e Jacó. Esaú não valorizou, desprezou. O texto bíblico nos fala exatamente assim. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Qual foi a consequência de Esaú ter desprezado o seu direito de primogenitura? Quando ele foi receber a bênção do seu pai, não tinha mais bênção. Não tinha mais bênção. O seu irmão tinha chegado antes dele, primeiro do que ele. E o pai então abençoou o seu irmão. Claro que o irmão usou lá dos seus artifícios, que nós conhecemos aqui narrado nas Escrituras Sagradas, mas o pai abençoou o seu irmão. E agora, quando Esaú percebe a seriedade da loucura que ele havia cometido, lá atrás simplesmente desprezou. Para que me servirá esta primogenitura, ou este direito de primogenitura? Estou aqui faminto, a ponto de morrer. Eu juro para você, eu vendo para você, eu faço qualquer negócio para você, pode ficar com o direito de primogenitura, porque eu quero agora matar a minha fome, eu quero agora comer, me alimentar. Veja, ele foi conduzido por impulsos equivocados. Ele não teve domínio próprio. A Bíblia nos fala que um dos frutos do Espírito Santo é a temperança, o domínio próprio, o equilíbrio, vida equilibrada. Eu sei que não é fácil, não é, pastor? Porque eu sou homem, né? Somos seres humanos, nós somos tendentes, não é? Aos extremos, a sermos extremistas, não é? Uma hora é de um lado, outra hora é do outro lado. Mas o que Deus planejou e o ideal de vida a ser vivida na presença de Deus é uma vida temperada, uma vida de equilíbrio, uma vida de moderação. A Bíblia fala que Ele, o Senhor, nos deu espírito de moderação, sermos guiados pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar o enchimento com o Espírito Santo. Paulo fala, nos exorta, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, né, pastor? Mas enchei-vos do Espírito Santo, Faltou este equilíbrio para Esaú. E agora, quando ele chega diante do seu pai, qual foi a palavra que ele ouviu do seu pai, que ele ouve do seu pai? Não tem mais nenhuma bênção. Mas meu pai, nenhuma bênção? Nenhuma. O seu irmão já levou todas as bênçãos. Ou seja, você não valorizou, você desprezou, agora não adianta mais chorar o leite derramado. Foi a sua escolha. Você se deixou de dominar por um sentimento humano, carnal, né? Natural. Então, meu amado telespectador, eu chamo a sua atenção nesta oportunidade para que nós coloquemos o nosso coração sobre isso. As oportunidades que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos valorizá-la. Nós precisamos, com dedicação, com aplicação, com denodo, precisamos nos empenhar em valorizar, não é, as oportunidades que o Senhor nos dá. E quais são as oportunidades? Aquelas que a gente já tem citado aí ao longo do programa, né, pastor Daniel? Sem dúvida, pastor Leonildo. Quando uma pessoa ela vai para entrevista, para arrumar um emprego, o que ela recebe lá? Já dizem assim para ela, aqui você vai ter muitas oportunidades, capriche, se dedique, chegue no horário. Quando você vai buscar uma vaga de emprego, você ouve essas palavras. E muitas das vezes acabam não acontecendo. Por quê? Porque foi palavras de homens. Quando a palavra é de homens,
a gente tem que ficar com o pé atrás, como diz aí o ditado, pastor Leonildo. A gente tem que o quê? Ficar com o pé atrás, porque é a palavra do homem, quando muitas das vezes, na boa das intenções que tem uma pessoa, ela não consegue cumprir com aquilo que ela prometeu lá no início. Mas agora, aqui, a palavra do Senhor Jesus é diferente. Por quê? Porque nós estamos no mundo espiritual. E o mundo espiritual, o que ela faz? Ela tem-nos bênçãos para dar. Mas nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade. Qual que seria a primeira oportunidade? De eu estar aos pés de Jesus. Estar na oração, estar meditando na palavra. Esse momento que você está dedicando para ouvir esse programa, para ver, para ouvir esse programa, é o momento da oportunidade que você tem que agarrar. Você tem que dizer assim, não, esta palavra é para mim. Eu vou ser abençoado. Os homens de Deus vão estar orando, vão estar invocando a presença de Deus no mundo espiritual por você, para abençoar você. Então aqui, o que é? Não tenha falha. Aqui realmente acontece, pastor Leonildo. É verdade. E voltando às suas palavras iniciais, pastor, voltando aqui nas palavras iniciais do pastor, neste momento, imediatamente anterior, o pastor disse o seguinte: quando você vai para uma entrevista, não é, que as pessoas dizem, olha, se esforce, se aplique, se dedique, vão ver a sua boa intenção e aí imaginando que a pessoa foi contratada. Se ela agir com displicência, com desinteresse, é evidente que ela não vai ser efetivada. Ela vai estar ali por um período de experiência, um período probatório, normalmente é 90 dias, 90 dias. E aí passou a experiência, se observou o seu comportamento, a sua conduta, né? Como essa pessoa se comporta. Ela faz por merecer, ela faz por merecer confiança, crédito. Não, ela é uma pessoa realmente dedicada. De acordo com a postura que a pessoa assume, ela será efetivada ou não será efetivada. Quero dizer a você que quando você nasceu no plano de Deus, veio ao mundo, Deus dispôs, não é, ao seu favor e benefício as oportunidades, e elas vão surgindo uma após outra, uma após outra. Ao final da nossa carreira, ao final da nossa história terrena, não é, que vai se findar, um momento vai se findar, não é? A Bíblia é muito clara que é 70 anos, alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. Nós não encontramos ninguém, por exemplo, hoje, entre nós, com 500 anos. Nós não conhecemos ninguém, por exemplo, com 1.500 anos. No entanto, a história humana tem mais ou menos um período aí de milênios, de história. Uma geração vai sucedendo a outra. Uma geração vai e a outra vem. E assim por diante, a duração da vida dos homens em torno de 70 a 80 anos, como é o que a Bíblia nos revela. Então, se a nossa história vai se findar, não é? É sempre diante de oportunidades que Deus nos coloca, que Deus nos apresenta, é importante então nós atentarmos para isso. Porque, especialmente, como eu falei no final do bloco passado, a conversa vai se tornando cada vez mais séria, né, pastor Daniel? Porque eu estou, à medida que a minha idade no sentido cronológico da palavra vai acontecendo, vai chegando, a velhice, não é? Vai se aproximando de forma natural o fim da minha trajetória terrena. E aproveitando de forma sábia as oportunidades que me são colocadas, que eu preciso me preparar para a eternidade, me preparar para a eternidade. E falar de eternidade, mais do que qualquer outro assunto, é coisa séria, porque ou eu serei salvo, ou eu serei condenado. Ou eu estarei na eternidade com Cristo, ou eu estarei na eternidade longe de Cristo.
é este o tom central da nossa conversa nesta manhã, nesta oportunidade. Este é o momento clímax, é o ponto alto e relevante desta conversa, deste diálogo. Quando Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, chegou diante do pai e ele teve a triste notícia: não tem nenhuma bênção, porque lá atrás ele desprezou, jogou fora, não valorizou. Então agora o que restou para ele? Choro e sofrimento, não é? Na história bíblica nós vemos que Jacó prosperou, porque ele tinha o direito da primogenitura. Esaú viveu peregrinando e até hoje a descendência de Esaú é nômade, é peregrina, porque ele não valorizou aquilo que ele recebeu gratuitamente da parte de Deus. Que você possa, meu amado telespectador, pôr o seu coração, assumir uma postura valorizando efetivamente tudo aquilo que Deus traz diante de você para o teu bem e para a tua vitória. Amém? Assim chegamos ao final, né, pastor Daniel? Mais um programa. Graças a Deus, né? Ficamos felizes aí pela oportunidade de nós estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. Agradecemos a Deus e eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e assim nós estaremos encerrando o programa. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estar aqui com o teu servo, pastor Daniel, juntos, transmitindo esta mensagem tão rica, tão importantíssima e preciosa para todos os nossos amados telespectadores. Que a nossa cidade seja conhecida como a cidade da paz, como a cidade que é abundantemente abençoada pelo Senhor. Assim rogamos ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente, queremos declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.